no nome de Jesus, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 44, que nos diz assim: Disse mais o filisteu a Davi: Tu vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, respondendo, disse-lhe ao filisteu: Tu vem a mim com espada, com lanças e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória ao nome de Jesus. O texto que fizemos menção essa noite é um texto muito lindo de força, fé e principalmente confiança em Deus. O texto que fizemos menção, ele vem trazendo para nós acerca de um homem chamado Davi, para que possamos entender um pouco do contexto do capítulo de número 17, a partir do verso 44 que nós lemos. É necessário nós voltarmos alguns capítulos antes, mais precisamente o capítulo 16, aonde nos conta acerca de quando Deus ele manda que Samuel vá à casa de Jessé ungir um de seus filhos a rei. A história bíblica ela vem nos contando que Deus ele dá essa ordenança a Samuel: olha, enche o teu vaso de azeite e vá até a casa de Jessé, pois lá você ungirá um de seus filhos a rei. Então Samuel ele vai à casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, Samuel pede para que Jessé apresente seus filhos. E Jessé vai apresentando os seus filhos. E Samuel, aos olhos humanos, ele pensa que é um daqueles meninos. Mas, ao passar todos, Deus não falou com Samuel ainda: unge a este. Para Samuel, um dos filhos que ali foi apresentado era para descer a unção de reinado. Mas Deus fala a Samuel que ainda não é nenhum desses. E aqui eu começo aprendendo uma lição muito linda. Samuel estava olhando com os olhos humanos. Samuel estava olhando com os olhos carnais. Samuel se atentou para a aparência. Samuel se atentou para a vestimenta. Samuel se atentou, conjecturando eu, para a formosura. Mas todos aqueles podiam até ter aparência de rei, vestimenta de rei, costumes de rei, mas não tinha sobre eles a unção de um reinado. Oh glória! Porque o homem ele olha para a aparência. O homem ele olha para o seu QI. O homem ele olha para a sua vestimenta. O homem ele olha para a sua verbalização ao falar. O homem ele olha
aos olhos humanos, mas o Senhor, ele olha em sua essência. A primeira verdade que eu encontro nessa história do menino Davi é que Samuel, olhando pelo lado carnal, para ele, um dos filhos que já fora apresentado seria aquele que desceria a unção de rei. Mas o Senhor diz para Samuel que não é nenhum deles, porque Samuel estava olhando para o lado carnal. Samuel estava olhando pelos olhos humanos. Mas a primeira lição que eu encontro através desta passagem, através deste texto, através da história de vida deste jovem chamado Davi, é que Deus, ele não olha para a aparência. Oh, glória! Deus, ele não olha como o homem vê. Deus, ele não olha para o seu QI. Deus, ele não olha para o seu status. Deus, ele não olha para o seu modo de falar, a sua verbalização ao falar. Não, não. Deus, ele olha na tua essência. Todos os filhos que foram apresentados tinham uma unção, tinham uma cara de rei, mas não tinha a unção designada para eles. E agora Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os mancebos? Ou seja, acabaram-se os moços? Então Jessé diz: não, não, ainda tem um, o menor. Ele está no pasto apacentando ovelhas. Então Samuel, ele fala: vá chamar, pois ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. Meus irmãos, cá entre nós, vamos entender algo através desta fala. Jessé, ele fala: ainda tem o menor, está no pasto apacentando ovelhas. Aqui eu aprendo uma lição e aplicação muito linda. Quando nós vamos no cartório registrar o filho, você que já tem filho vai entender. Quando você foi no cartório, o rapaz ou a pessoa que estava lá presente perguntou qual seria o nome de registro. E eu nunca vi alguém ser registrado com nome o menor. Mas Jessé usa essa nomenclatura para Davi. Tem o menor, está lá no pasto, apacentando ovelhas. Então Samuel manda que o chamem, pois ninguém se assenta à mesa sem que ele chegasse. E aqui eu entendo e aprendo uma importante lição. Para Jessé e os irmãos de Davi, Davi, ele era apenas o menor. Davi era alguém desprezado. Davi era alguém improvável. Davi era alguém que para eles não passaria de um pastor de ovelhas. Mas deixa eu liberar esta palavra profética sobre o teu coração neste vídeo, através dessa ministração e através desta mensagem. Para a família de Davi, Davi era apenas um pastor de ovelhas. Para a família de Davi, Davi era um improvável. Mas para Deus, Davi era quem ele tinha a unção de rei. Oh, glória! Pois por que, irmão Paulo? Porque aquilo que a terra nomenclata sobre ti não é aquilo que o céu ele fala ao teu favor. Recebe essa palavra poderosa no teu coração. Aquilo o que a terra fala sobre ti não é aquilo que o céu ele fala ao teu favor. Eu não sei
o que a terra ela tem colocado, imputado sobre você. Mas essa noite, Deus, ele me traz aqui para te dizer que aquilo que a terra fala ao teu favor não é aquilo que Deus ele tem ao teu respeito. Deus ele tem uma biografia totalmente diferente ao teu respeito do que aquilo que a terra tem sobre você. Vá chamar o menino, pois ninguém se assenta à mesa sem que ele esteja aqui. Vamos entender essa parte. Seria muito mais fácil, pois Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Sendo assim, ele já sabia qual dos filhos de Jessé seria ungido a rei. Então, por que ele manda que Samuel vá até a casa de Jessé? Pois Cristo, ele bem sabia aonde estaria o menino Davi. Então seria, aos olhos humanos, muito mais fácil ir até o pasto e ungir o menino ali. Mas Deus, ele faz Samuel ir até a casa e dizer: mande que o chamem, pois ninguém se assenta à mesa sem que antes ele chega. Isso aqui é muito lindo e eu, se eu fosse você, eu já digitaria aí um glória a Deus, um aleluia por esta palavra. Samuel, ele não foi diretamente ao pasto para ungir Davi por um simples e objetivo motivo. Qual é, irmão Paulo? Porque Deus, o primeiro lugar que ele vai confirmar aquilo que ele tem sobre a tua vida, confirmar aquilo que ele tem sobre a tua chamada, confirmar aquilo que ele tem sobre a tua história, confirmar aquilo que ele tem sobre o teu testemunho, confirmar aquilo que ele tem sobre a tua vida, não é fora, é dentro. Oh glória, eu vou repetir porque isso daqui é muito forte. Deus, o primeiro lugar que ele vai confirmar aquilo que ele tem sobre a tua vida, sobre a tua chamada, sobre o teu ministério, não é fora de casa, mas dentro de casa. Por quê? Foi dentro de casa que Davi foi menosprezado. Por quê? Foi dentro de casa que Davi foi considerado um improvável. Por quê? Foi dentro de casa que Davi foi considerado um simples pastor de ovelhas. Por quê? Foi dentro de casa que Davi foi considerado o menor. Entenda isto através dessa ministração, através desse vídeo. Aquilo que Deus ele tem sobre a minha e sobre a tua vida, ele não vai confirmar do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Para quê, irmão Paulo? Para que aqueles que desacreditaram possam ver que quem comanda a sua vida é Deus, que quem dá a última palavra é Deus, que quem dá o veredito final é Deus, que quem assina final é Deus. A terra imputava uma coisa para Davi, mas o céu tinha uma unção para que o menino Davi fosse derramada. Então, deixa eu já liberar esta palavra profética sobre o teu coração. Deus, o primeiro lugar que ele vai confirmar aquilo que ele tem sobre a tua vida, sobre a tua chamada, sobre o teu ministério, não é fora, é dentro da sua parentela, não é fora, é dentro de casa, não é fora, é dentro daquele ciclo das pessoas que desacreditaram da sua chamada. Glória a Deus. E o menino Davi, ele foi ungido a rei. E
Agora no capítulo 17, a Bíblia vai nos dizer que há um gigante que está afrontando o Deus de Israel. Está afrontando o exército de Saul e o Deus de Israel. E aqueles combatentes, eles se acovardam em meio às ameaças do gigante. Então Davi, ele vai até o campo levar algumas coisas para os seus irmãos. E ele vê aquelas ameaças, ele vai para ver o que está acontecendo. E chegando até lá, Davi, ele, tomado no ímpeto de coragem, tomado no ímpeto de força, tomado no ímpeto de guerreiro, Davi, ele não deixa barato aquilo que o gigante Golias estava fazendo sobre o Deus de Israel e o exército de Israel. E então Davi, ele toma uma atitude. Eu vou lutar contra este filisteu. Eu vou lutar contra este gigante. Eu vou lutar contra Golias. E aqui eu descubro uma importante aplicação. Davi, ele resolve lutar com Golias. Já Saul, ele se acovarda junto com o seu exército. E a aplicação aqui é muito simples e forte. O mesmo Golias que despertou a bravura, a coragem, o espírito de guerreiro em Davi, foi o mesmo que despertou a covardia de Saul e os seus guerreiros. Não entendi, irmão Paulo? Vai entender agora. É no meio dessa situação adversa, que para muitos é caso perdido, mas é em meio a essa situação que Deus manda eu liberar esta palavra profética sobre a tua vida. É no meio dessa adversidade, é no meio desse gigante que está se levantando, que eu, o Senhor, colocarei em ti um espírito de coragem, um espírito de bravura para enfrentar este gigante. Mas Paulo, o país está em crise. É no meio deste país em crise que eu te farei prosperar. Mas Paulo, as coisas estão indo de mal a pior. Mas fica tranquilo, pois o Deus de Israel, ele é especialista em trabalhar na contramão do mundo. Bora para a Bíblia? Isaías, capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. O ano era de luto, o ano era de dor, o ano era de choro, o ano era de perca, mas foi neste mesmo ano que Deus fez Isaías ver ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. Essa palavra é só para quem coloca em prática aquilo que está escrito em Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquelas coisas que não se vê. Recebe essa palavra profética que está sendo liberado. É no meio dessa crise, é no meio desse gigante que está se apresentando, que o Senhor te fará vivenciar coisas extraordinárias da parte do céu. É no meio desta crise,
é no meio deste insucesso, é no meio desta palavra de negatividade que o Senhor te fará viver coisas extraordinárias para a honra e glória do nome dele. O mesmo Golias que despertou a bravura de Davi foi o mesmo que despertou a covardia de Saul. É no meio deste momento adverso que para muitos desperta a covardia, mas em ti despertará um espírito de coragem, um espírito de guerreiro, um espírito de lutador, um espírito de servo e serva do Senhor. É no meio dessa crise que Deus ele te fará viver coisas extraordinárias para a honra e glória do nome dele. Glória a Deus. E a Bíblia prossegue dizendo que Golias ele começa a afrontar a Davi e o exército. E agora a Bíblia diz que Saul então diz para Davi: tome a minha armadura para que você possa lutar com Saul. E a Bíblia vai dizer que Davi ele veste aquela armadura, porém ele não se sente bem com aquilo. Então ele tira aquela armadura, pega um estilingue e pedras e vai lutar com o filisteu. E aqui eu encontro uma aplicação muito importante. Saul emprestou a Davi as suas armas de guerra, as suas armaduras, mas Davi não se adequou. Davi não conseguiu manuseá-las. E aqui eu encontro uma linda lição. Está na hora de nós lutarmos com as nossas armas de guerra. Saul queria que Davi lutasse com as suas armaduras, com as suas vestimentas. Mas o texto vai dizer que Davi não ficou adequado com aquelas vestimentas. E então foi procurar as suas próprias armas de guerra. É Deus dizendo para alguém aqui, através desta ministração: está na hora de nós lutarmos com as nossas armas de guerra. Não é mais momento de ficar na zona do comodismo, lutarmos com as armas dos nossos irmãos. É momento de lutarmos com as nossas próprias armas de guerra. E Davi, ele pega aquelas pedras e o estilingue e vai até o gigante. E o gigante começa a zombá-lo. Então Davi, ele escutando aquilo, ele diz para o gigante: tu vem a mim com pau, espadas, lanças e escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a qual não perdeu nenhuma batalha. E eu quero finalizar essa ministração com este último tópico ao seu coração. Golias, ele era
militarmente falando, mais experiente que Davi. Golias era questão de guerra, mais experiente que Davi. Golias estava nesta batalha propriamente com mais poderes bélicos e balísticos do que Davi. Mas Golias não tinha com ele o Deus de Israel. Oh, glória! E aqui eu entendo uma importante aplicação. Não é sobre o tamanho do gigante, mas sim sobre o tamanho do Deus a qual você serve. Você se lembra de Gideão? A Bíblia diz que Deus, ele reduz o número de guerreiros que vai lutar juntamente com Gideão. Numericamente falando, Gideão estava em desvantagem. Mas Gideão tinha com ele o Deus de Israel e venceu aquela batalha. Você se lembra do povo hebreu em Josué capítulo de número 6? A Bíblia diz que Deus ele dá uma ordenança, e a ordenança era: sitie a cidade em silêncio, falando de estratégias militares. Esta estratégia parecia totalmente inapropriada, e nós estamos falando de um dos maiores exércitos existentes naquela época, o exército de Jericó, onde tinha grandes muralhas. E Deus diz: vai, sitie a cidade em silêncio. E no 7º dia, após a 7ª volta, vocês deem um grito e toquem as buzinas. E aí as muralhas iriam cair. E assim foi feito. Falando por um poder de guerra, a chance daquilo acontecer era totalmente nula. Mas quando se trata do Deus de Israel, as estatísticas elas mudam, porque não era sobre o tamanho da muralha de Jericó, mas sim sobre o tamanho do Deus a qual o povo hebreu servia. Golias, ele era gigante. Golias, ele era poder de armas, poder de guerras. Golias era um guerreiro, mas Davi, ele tinha com ele o Deus que de Gênesis a Apocalipse não perdeu nenhuma batalha. Eu termino esta mensagem ministrando esta aplicação ao teu coração. As maiores guerras da minha e da tua vida não é sobre nós, pois se olharmos o tamanho dos gigantes e compararmos conosco, certamente nós iremos ser vencidos. Mas quando nós pegamos esses mesmos gigantes e comparamos com o tamanho do Deus a qual eu e você servimos, eles não são capazes de vencer o Deus de Israel. A mensagem que eu deixo ao teu coração através dessa live é essa: em meio às batalhas, em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às adversidades, deixe tudo
nas mãos do grande eu sou. Por quê? Porque nós somos pequenos, mas ele é grande. Nós somos falhos, ele é perfeito. Nós não temos o poder de vencer nenhuma batalha, mas quando nós entregamos as nossas batalhas, quando nós entregamos as nossas lutas, quando nós entregamos as nossas dificuldades, quando nós entregamos as nossas adversidades nas mãos daquele que pode fazer tudo acontecer, tudo se vai bem. Porque não é sobre o tamanho daquilo que nós temos em mãos, mas é sobre aquilo que nós temos que vai diante de nós. Antes de Davi lutar com Golias, Deus já havia entregado Golias para Davi. Por quê? Porque a fé daquele menino era tanta, era tamanha, que ele enfrentou o gigante, que ele foi adiante e venceu aquele gigante. Em meio às dificuldades, exercite a sua fé. Em meio às provações, exercite a sua fé. Em meio aos problemas, exercite a sua fé. Porque os problemas, eles podem ser maiores do que mim e do que de você, mas eles não são maiores do qual o Deus dos exércitos, a qual eu e você servimos. E quando nós exercitamos a fé, o Deus de Israel, que nunca perdeu uma batalha, ele nos garante vitória. Davi, ele exerceu a fé em meio a uma luta com o gigante e saiu vitorioso. Que você possa entender que quando exercita a fé em meio às provações, Deus, ele te faz vitorioso. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer